Graça e paz, irmãos, é um privilégio estarmos aqui reunidos nesse dia festivo que celebramos esse culto de gratidão a Deus pelos 47 anos de organização da nossa igreja. Então queremos saudar você com a graça e a paz do Senhor, você também que nos acompanha pela internet, celebre conosco e que agora a palavra do Senhor que vamos ler possa ser recebida em seu coração como uma semente lançada numa boa terra, possa ser acolhida no seu coração pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler, a mensagem nossa vamos passear pelo capítulo 26 de Gênesis, mas o nosso texto-chave que deu, principal aqui, que deu... elucidou o nosso tema, é o verso 12 a 14. Nós vamos ler o capítulo 26 de Gênesis, do verso 12 a 14. Diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Vamos orar mais uma vez? Hoje vamos ter aqui, você vai acompanhar aí o nosso esboço aqui no PowerPoint, que não vai ser projetado assim. A ideia é que essa mensagem fique aí bem firmada no seu coração, nesse dia especial de 47 anos de organização, que nós estamos aqui agradecendo ao Senhor. Então vamos orar. Senhor, receba de nós, Senhor, todo o louvor, toda a adoração, porque reconhecemos que nada acontece sem a Tua bênção, sem o Teu cuidado, sem a Tua permissão. Estamos aqui, Senhor, para Te prestar culto, para Te engrandecer, para Te louvar, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, imperfeitos, mas sinceros. Cremos, Senhor, que a Tua palavra também ela é viva e eficaz, que pela iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor, possamos expô-la com graça, com intrepidez, com ousadia, e que ela possa cair como boa semente em solo fértil em nossos corações e gerar em nós despertamento, gerar em nós, quem sabe, disposição, convicção, Senhor, desprendimento. Oramos, Senhor, agradecidos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Eu tenho ido em algumas igrejas aí que o pessoal fala um amém alto. Meus irmãos, a humanidade tem passado aí, nesses últimos séculos, por várias crises e por várias calamidades com amplitude global. Vocês já ouviram falar da peste bubônica ou peste negra? Isso foi no século XIV. Começou em 1348, o ápice em 1350, mas que durou por muito tempo, chegou até 1750. Lógico que ela foi indo e vindo, né? Isso por causa da falta de saneamento básico, né? Por causa do rato e das pulgas. Então a gente vê a necessidade de quantas cidades nossas ainda têm problema de saneamento básico, né? Depois a gente viu, acompanhando a história, a febre tifoide, que é também na mesma linha. Isso já se deu na Europa também. Depois a varíola, depois tuberculose, depois HIV, mais recente aí, né? H1N1, hoje a gente tem vacinas, mas ceifou-se muitas vidas. E por fim, a nossa geração experimentou coronavírus, não é? 2 anos pelo menos de dificuldades, incertezas, medo, tristezas, falências. Foram tempos difíceis, mas parece que a página virou, não é? Graças a Deus.
Nesta noite festiva, eu falando de calamidades, não é? Mas a vida nossa é feita assim. O nosso tema de hoje é, já estava lá? Lutas e conquistas sob a providência do Altíssimo. Vamos ler comigo? É bom para a gente guardar. Vamos ler? Lutas e conquistas sob a providência do Altíssimo. Eu quero convidar você hoje para que você possa ficar bem fixo, ouvindo a palavra, não o que eu estou falando, mas a palavra do Senhor, e a gente crer que Deus fala conosco através da ação do Espírito Santo no seu coração. Meus irmãos, diante destas crises, no passado e no presente recente, ou no passado bem recente, incautos e neófitos, pessoas sem experiência, sem temores a Deus, não temendo a esse Deus, perguntaram: por que Deus permitiu essas tragédias? Não é? Como se a culpa fosse do Senhor, não é? A gente sabe que toda a danação deste mundo é por causa do pecado. Basta a gente olhar Gênesis. E depois nós vamos ver no Novo Testamento, o salário do pecado é a morte. E a gente estudando tudo isso aí, mas lá no capítulo 3 de Gênesis, a gente vai junto lá, logo na sequência, quando é exposta as consequências do pecado, também é dita pela primeira vez que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que é Jesus Cristo. É chamado de próton-evangelho. Próton é primeiro, o número 1 ordinal em grego. É a primeira vez que se falou sobre o Messias, que o mal seria vencido cabalmente por causa de Jesus. E a gente vai vendo ali as consequências do pecado, como uma danação e consequências. Caim matando Abel. Eu fico imaginando a dor dos pais, não é? Nunca tinha havido nada disto, e um homicídio. Perde os 2 filhos praticamente, porque um vai embora, mas depois Deus traz 7. E a gente vê essa caminhada que vai desembocar no dilúvio, por causa da grande calamidade pecaminosa. Deus destrói toda a raça, mas permite Noé, porque Noé, filho já desta nova luz que flui, dessa linha que vai dar lá em Jesus, genealógica, preserva a família de Noé. E a gente continua olhando nessa sequência, logo depois, o bisneto, chamado Nimrod, já desobedece Deus e cria um zingurate, onde ele quer ali estabelecer uma religião local, onde ele quer desobedecer Deus. E Deus confunde as línguas, a gente sabe todas as histórias, e aí os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, sai uma linha semita que vai dar nos patriarcas, e que vai dar na nação de Israel. E a gente conhece toda a história desse vai e vem de Israel, obedecendo a Deus antes do período dos juízes. A gente vê o período depois dos reis, quando eles já não querem mais ser dirigido por um profeta, e sim ser parecido com as outras nações, ter um rei, escolhe errado. E Deus levanta Davi, toda a história de Davi, toda a história de Salomão, toda a história da divisão do reino, das 2 tribos com as 10 tribos, as histórias do exílio, como Deus faz justiça, como Deus restaura a nação com Neemias, Zorobabel, e até chegar no nascimento de Jesus. Nós somos esses que já olhamos para trás e já olhamos para frente, aguardando a volta do Cordeiro. Isso é maravilhoso, o nosso papel na história de saber o que aconteceu e saber o que vai acontecer. Isso precisa encher o nosso coração. Mas na nossa caminhada, muitas vezes a gente age como esses incautos e neófitos, que quando a coisa não está boa em nossa vida, no nosso jeito de ver, a gente pergunta: será? Muitas vezes não fala, mas pensa: por que Deus está permitindo isso?
como se Deus fosse cochilasse, como se Ele dormisse, como se Ele esquecesse, como se Ele não tivesse o universo em suas mãos, como se a nossa vida não dependesse dEle. Como Ele nos adverte em Mateus 6, que nós não precisamos ficar ansiosos, porque a gente não pode acrescentar minutos, segundo a nossa vida. A gente não sabe se terminaremos aqui no culto, O reverendo de Noel, Nicodemo Zeller, na Igreja Unida, um pouquinho antes de eu chegar lá como membro, faleceu no final de uma escola dominical, enquanto estava na igreja. Nossa vida é muito frágil. Hoje de manhã, meditando sobre isso, vendo relatos antigos, eu tive um momento de melancolia, não com dosinha de mim, não, mas vendo como somos frágeis, como a nossa vida não é, mas é, porque está em Cristo. Se não estivesse em Cristo, nós não somos nada. Nós morremos, nós nos definhamos com medo. Medo de viver, medo de morrer. Muitas vezes nós ficamos inertes, porque nós não pensamos que a nossa vida está entre lutas e conquistas, mas sob a providência de Deus. E o que é providência? O que é providência? Providência é a presciência do futuro para acautelar-se com relação a Ele. Deus sabe tudo, então Deus Ele é providente. Então Ele sabe tudo sobre nós, e nós precisamos descansar nisto. Obviamente que esse descansar não é não fazer nada, mas é crer que o Senhor é conosco e por nós, e que Jesus na cruz do Calvário já matou o principal inimigo nosso, que era a morte eterna, e nos prometeu vida eterna, e nos prometeu que enquanto a gente estiver aqui, o Consolador estaria conosco, até que Ele voltasse, até que Ele venha para nos levar para estar eternamente com Ele. Mas voltando a falar para o tema, eu quero chamar a sua atenção, acompanhe lá, que esta é a nossa realidade, viver entre lutas e conquistas. E como o nosso humor, como o nosso emocional sobe e desce, como uma gangorra. Mas a ideia desse processo, e eu quero, com a graça de Deus, conseguir expor no decorrer da mensagem, é que em todo o tempo Deus está presente e sempre permanecerá presente. Então, o que nós precisamos fazer? Perceber que Deus está nos conduzindo. Eu gosto daquele quadro antigo que a gente tinha sempre nas casas, que era aquelas marcas na areia, não é? E sempre tinha 4 pegadas, e a pessoa chegou uma hora que só tinha 2. Ele reclamou: Senhor, no momento que eu mais preciso do Senhor, onde o Senhor está? Ele diz: eu estou te carregando no colo. Nós precisamos perceber que esse Deus eterno cuida de nós. Cuida de nós. E quando você não está percebendo, é porque você está no colo, muitas vezes. Isso é interessantíssimo. E isso faz parte, nesta caminhada, da maturidade da fé. Estava falando com o Marinho, né? Vocês conhecem ele por César, eu conheço por Marinho, nome de seminário. Envelhecer é uma benção. Tem limitações, né? Dorzinha aqui, coisinha ali. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção é que a gente está vendo os colegas sendo levados pelo Senhor. Não é? Isso que eu estava refletindo pela manhã, dizendo: Senhor, como é que a gente está? De semana passada recebi a notícia de um presbítero. Os presbíteros estão em alta, ó. Eu fui pastor lá em Apiaí. Um presbítero, João Cristino, viveu
estava vendo a festa de aniversário dele de 100 anos. Lúcido. Uma semana depois, com 100 anos, 7 dias, 6 dias, faleceu. O pessoal, né, ficou assim, mas gente, mas já tinha vivido 100 anos, né? Mas é que ele estava bem, 100 anos estava ótimo, dentro das limitações. Mesmo vivendo 100 anos, somos frágeis. É um privilégio de poucos chegar a 100 anos. Mas mesmo que a gente chegue com vitalidade, como o irmão chegou, passou. Percebe? Isso não é para meter medo em você, nem se sair preocupado. É um dia de festa. Mas é bom que a gente celebre o que é essencial. Celebre o que é vital e não o que é periférico. Então a mensagem de hoje é para a gente centrar naquilo que Deus tem para nós de mais importante. Nosso primeiro ponto, o irmão pode dar um outro toquezinho lá, eu denominei assim: promessas, despertamento, sonhos e visão. Isso é interessante, não é? A gente perceber as promessas de Deus. Essas promessas nos despertam, faz com que a gente sonhe e tenha visão, tenha projetos, tenha possibilidade, enxergue que a gente pode caminhar. E foi isso que aconteceu aqui com o irmão Isaac. Ele, no início do capítulo 26, o texto começa assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Abimeleque era um nome de título, como Faraó. Faraó é o título. Abimeleque teve vários Abimeleques. Era um nome honorífico. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fique na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Veja que bênção. Quando se anuncia uma fome, quando se percebe-se um problema grave, uma fome gravíssima, que gerou com certeza apreensão, cuidados, não é? Como a gente caminhar, o que fazer, o Senhor aparece a Isaac e revalida e trata de novo a mesma promessa que havia feito ao seu pai Abraão. E ressalta, lógico, que partiu da parte de Deus abençoar. A aliança partiu da parte de Abraão. Se você vê lá no capítulo 12 de Gênesis, se não me engano é 12, quando Deus faz uma aliança com Abraão, eles cortam os animais à metade e faz um fogareiro e passa no meio. Aquilo antigamente era uma aliança da época, do contexto da época, de que quando se passava no meio de animais partidos, quem não cumprisse a aliança ficaria partido assim, ou seja, teria a consequência gravíssima. Mas Deus não chama Abraão para passar no meio, e só Deus passa ali em forma de um fogareiro. Então é Deus que partiu de Deus aliançar-se com Abraão, escolher Abraão para que de Abraão e seus descendentes se constituísse a nação de Israel. E Deus ali nesse momento de apreensão, com certeza, de Isaac, Deus revalida, traz à memória, fala de novo, chama para conversar Isaac.
Veja que algo maravilhoso isso. Não é verdade? Deus fala conosco, irmãos. Deus fala conosco como está falando hoje. Eu não sei como é que você está, como é que você chegou aqui no clima de festa que seria a igreja, mas não sei como é que está o seu interior. Mas Deus está nos chamando para conversar, para falar que essas alianças estão valendo. Porque Jesus cumpriu e morreu na cruz do Calvário para nos salvar e pagou a nossa conta do pecado, e Ele voltará para nos buscar como igreja. Isto é maravilhoso. Isso nada ninguém pode invalidar, ninguém pode cancelar. Não tem nenhum tribunal que vai entender jurisprudência errada, súmula vinculante diferente, que vai mudar a hermenêutica, a interpretação disso, porque é o Senhor que diz. Isso é maravilhoso, né? Hoje a gente muitas vezes não tem tanta segurança jurídica mais. O que era já deixa de ser, não é? O que a última instância antigamente falava como súmulas vinculantes e jurisprudências, era quase que não se mexia. Hoje tem muitas interpretações, infelizmente. O que a gente pode aprender desse momento aqui? Promessas, despertamentos, sonhos e visão. Deus confirmou então essa promessa feita ao pai de Isaac e Abraão. Quer dizer, Deus destacou, como eu já falei, essa satisfação de Abraão ser eficiente. A gente sabe, não é? Aconteceu exatamente com Isaac. E ele tinha lembrança disso, não é? Ele esteve lá no Monte Moriá com seu pai, quando Deus proveu o que nós chamamos de Jeová Jirê, que muitos interpretam que Deus vai prover dinheiro. Não, Deus proveu o cordeiro, que simboliza Jesus. Deus mostrou que é o cordeiro, e aquele cordeiro que eles passaram a sacrificar por causa do pecado, que simbolizando, já tipificando Jesus, uma tipologia de Jesus na cruz do Calvário, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaac obedece também, ele permanece em Gerar, ele fica lá, o texto diz que ele fica lá. Mas como Isaac é bem parecido conosco, ou nós parecido com Isaac, Isaac recebe essa dose de Deus falando com ele, mostrando que estava reafirmando a aliança, mas Isaac titubeou. Vocês sabem como? Quando ele vai falar aqui no verso 7, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, diz: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Mulher bonita dá problema, você viu? O Abraão tinha feito a mesma coisa, não é? Aí, o que aconteceu? Verso 8: ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu a traído sobre nós grande delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Percebe como Deus nos acompanha? Aqui Isaac estava no colo, não é? Mesmo diante de uma fala incontestável, Deus reativando, revalidando a aliança, ele teme. E vamos dizer assim, entre aspas, humano, não vamos falar que é normal, mas é humano, a gente titubear diante das dificuldades quando elas vêm até nós, quando ela nos assola, quando elas vêm de pronto. A gente, mesmo sabendo que Deus é esse Deus, a gente muitas vezes dá uma falseada, fica com medo. A gente viu Isaac aqui, mas Deus proveu uma forma de que Abimeleque visse
E Deus tocando no coração de Abimeleque, com certeza, ele pede uma ordem, que ninguém toque, nem Isaque e nem sua esposa. Quem o fizesse seria morto, e ninguém tocou. Percebe que coisa, que bênção essa caminhada de lutas e conquistas. Nesse primeiro momento de promessa, ele é despertado, tem sonhos e visões. E aí, depois desse momento, debaixo da misericórdia do Senhor, o que Abraão faz? É o nosso texto principal. Verso 12: Isaque semeou e colheu abundantemente, enriqueceu e prosperou e ficou riquíssimo. Mas nada é como alguém podia dizer aqui, né? Como nós humanos podemos falar, se a gente tem licença para falar isso, a gente acaba falando. Estava muito bom para ser verdade, né? Não é? A gente muitas vezes, depois do milagre, na saidinha, a gente já titubeia de novo. Porque, por causa da grande bênção dele ter semeado e colhido 100 por 1, de ter ficado rico, de ter servos, gerou inveja. Percebe? Sobe e desce da nossa gangorra da vida, lutas e conquistas, mas em todo o tempo o Senhor está conosco. Está comigo, está contigo. Essa frase aqui, será que cabe no contexto? Com certeza, né? Mas o segundo momento da mensagem é intercorrências. Pode dar um clique aí, irmão. Obstáculos, paradas e lutas. Intercorrência é algo que acontece no meio, algo que não está se esperando. Você está caminhando e tem um problema, uma ocorrência nesse espaço. Isso é uma intercorrência. Então, acontece obstáculos, paradas e lutas. Então, o verso 15 vai dizer assim: e por isso, não é? Por causa da inveja, não é? E esse por isso aí é por causa da inveja. E por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Porque em todo lugar a água é importante, aqui entre nós, lembra no período de racionamento, que dificuldade? Imagina lá, naquele momento, lugares mais áridos, a importância para a lavoura, para a vegetação, para os animais e para a vida. Disse Abimeleque a Isaque, verso 16: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Percebe que quando você deve ter essa impressão, quando você começa a querer alinhar com Deus, você fala, é aqui, é isso mesmo, não é? Você fala, agora eu vou, você está indo, acontece dificuldades, lutas e conquistas. Por isso que Jesus bem disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, que assim como ele venceu o mundo, nós venceremos também. Quem fica pensando que a vida é contínua, que é reto, está equivocado, porque o próprio Jesus, que é o Senhor dos Senhores, disse que nós teríamos aflições, que esse mundo jaz no maligno, mas o maligno não sobrepõe sobre nós, mas teremos lutas, mas não seremos provados além das nossas forças. Se porventura tropeçarmos, não vamos ficar prostrados, seremos soerguidos, seremos levantados e caminharemos. E esta caminhada é para nos calibrar, para nos fortalecer, para nos ensinar que não depende de nós, mas do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo explicita numa clareza tão grande: quando estou fraco, sou forte. Porque ele se esvaziou-se de toda a sua expertise, das suas capacitações e entendimentos, e diz que em mim mesmo não posso, mas poderei, estando no Senhor, ou Ele estando em mim, ou caminhando sob a orientação do Senhor. Esse é o nosso aprendizado. Muitas vezes a gente quer caminhar na nossa força, e quando dá errado, fala, Senhor, vem cá, vem aqui, vem aqui. Como aquele irmãozinho, eu tive poucos irmãos, né? Mas aquela família que tem muitos irmãos, o baixinho, o mais novo, cria encrenca e chama o irmão mais velho para resolver.
Muitas vezes a gente pensa que o Senhor é assim, a gente cria as nossas encrencas, Senhor Jesus, socorre. Não é? A gente não compreende que a bênção é caminhar com o Senhor, que a robustez da fé, ela é construída, ela é forjada na caminhada. Não tem como a gente crescer espiritualmente sentado, vendo a banda passar. Você é um participante, você está na caminhada e você precisa entender e compreender. Todos nós precisamos fazer isso, que é o Senhor que está conosco. Por isso que o apóstolo Paulo diz que eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isto que precisa encher nosso coração, é isso que precisamos trazer à memória na caminhada da igreja, que toda a história da igreja está nas mãos do Senhor, e todas as lutas e dificuldades que já passamos e que passaremos, a que estamos enfrentando agora, está na mão do Senhor também. Então, irmãos, nesta segunda parte, intercorrências, obstáculos, paradas e lutas, eu destaquei aqui alguns pontos. Chamei de conflitos, perseverança e resistência. O verso 18 diz que eles reabriram os poços, os poços que já cavados na época de Abraão, e eles foram lá e entulharam. Eles pegam, abrem outro poço, verso 19 e 20, eu nem vou ler, mas eu vou contando para você aqui. Esse poço é chamado de Ezeque, que significa contenda, porque eles dizem, essa água é nossa. Eles reclamam a água. Eles continuaram, a inveja gerou o entulhamento dos poços e a perseguição, a continuidade. Muitas vezes você está caminhando com Deus, sabendo que Deus te chamou, que fez aliança com você, você está querendo obedecer o Senhor, você está caminhando, mas tem perseguições. E a nossa maturidade e robustez da fé tem que nos fazer perseverar, continuar fazendo do mesmo jeito, não fazer negociação, não trocar, não diminuir os valores que nós cremos, não deixar de crer que o nosso Deus é o Senhor do universo, e agindo Ele, nada e ninguém pode impedir. Eu sei que cada um de nós tem suas lutas e dificuldades, lutas difíceis em saúde, finanças, família, outras tantas, trabalho, não é? Mas muitas vezes você está caminhando e você tende a achar, Deus, o Senhor não está vendo, Ele está vendo. E por estar vendo, Ele está cuidando de você. É o jeito de você, essa é a academia da fé. A robustez da fé vem com a caminhada, com a perseverança, com a persistência, com o entendimento de crer que Deus está contigo. Muitas vezes, mesmo quando você não está vendo. Eu já peguei vários nevoeiros, porque eu morei em Campos do Jordão. E não é por causa não é o nevoeiro que vai dizer que o sol está lá ou não. O sol está lá. Eu só não estou vendo, mas daqui a pouco o sol aparece. E mesmo se ele não aparecer hoje, ele está lá. Isso precisa inflamar a nossa vida. Isso precisa robustecer a nossa fé. Isso precisa ser algo que eu não abra mão, que eu tenha certeza e convicção, para que eu possa caminhar nesse mundo tenebroso que jaz no maligno, e ser sal e ser luz. Nós estamos vivendo tempos, dias de trevas, ou de mais trevas, mas nós, igreja do Senhor, precisamos resplandecer essa luz, como Mateus 5,16 diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles, os homens, vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A nossa vida tipifica isso, a nossa vida reflete isso, a nossa vida sinaliza para Jesus que nós estamos olhando para o Cordeiro, para a cruz, certos de que Ele virá para nos resgatar, a despeito das nossas necessidades ou lutas.
Essa fé precisa queimar o nosso coração. Essa certeza precisa adentrar a minha vida. Eu preciso caminhar olhando para a cruz. Está certo que Deus tem nos abençoado. Você pode ter sido feito um bacharelado, ou vários, ou um mestrado, um doutorado, pós-doutorado. Você pode ser um expert em muitas áreas, mas são capacitações de Deus. Se o Senhor tirar a mão, murcha a vida. Se Ele tirar o sopro, seus dias acabam. Nós somos frágeis demais, irmãos, mas o Senhor nos escolheu para refletirmos a luz de Cristo, e só conseguiremos fazer isso à medida que a gente caminhe com o Senhor, que a gente siga o Senhor. Obrigado, querido. Eles continuam no poço, abrem mais um, e esse é chamado de Sitna, que significa inimizade. E eles caminham, a perseguição está vindo, e eles abrem um outro, que é chamado de Reobote. Esse eles não reclamam. Esse chama alargamento, lugar espaçoso. Nós precisamos caminhar, irmãos. Nós vamos passar por Ezeque, por Sitna, porque só assim chegaremos a Reobote. Não podemos ficar parados, não podemos ficar chorando. Você pode chorar sim, eu choro toda hora, mas chore de alegria também. Chore por saber que Deus que age em você, que é Deus que te fortalece, que é Ele que luta a sua luta. Chore por isso. É um choro de crescimento, de entendimento, que o Senhor quer que a gente caminhe sob a graça e direcionamento dEle. E é isso que Ele quer que essa igreja faça, continue fazendo, caminhando. E lógico, eu não estou falando para as paredes, nem para o CNPJ. A igreja da Vila Buenos Aires sou eu e você. Eu cheguei um dia desse, 4 anos, você que está aí há mais anos, é com você. Eu já me incluo nisso, com alegria, viu? Se vocês quiserem, estou feliz de estar por aqui. O verso 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Está vendo, irmãos? A gente precisa continuar caminhando. Não podemos, Ezeque não pode nos parar, Sitna não pode nos parar. Nós precisamos caminhar, irmãos, caminhar, porque depois de Reobote só vem Berseba, e a gente já vai chegar em Berseba no próximo argumento. Mas ainda finalizando aqui esse segundo ponto da mensagem, de intercorrências, que eu chamei de obstáculos, paradas e lutas, e tentei explicar aqui vendo o texto, conflitos, perseverança e resistência. Os obstáculos são instrumento para nos fazer caminhar. Mesmo que a priori podem nos sugerir desistência, desânimos, às vezes colocar em dúvida às vezes até colocar em dúvidas as promessas de Deus. Mas precisamos chegar a Berseba. E por fim, já o terceiro ponto, eu denominei de realização, concretude, gran finale, pódium, não é? Muitas vezes eu fui um apreciador de corrida de Fórmula 1, e já faz tempo, né? Eu lembro de ver os Fittipaldi, o Piquet,
não é? Depois do nosso saudoso Ayrton Senna, é aquela música da Vitória que era tão bonita, que mexia com o nosso coração, não é? Aquele tan-tan-tan, muito bonito. Mas é importante a gente perceber que pódio é depois de uma corrida. Pódio é depois de uma caminhada. Pódio, grande finale, é depois de lutas. Não é verdade? Eu não faço apologia ao Ayrton Senna, mas quando chovia e o povo ficava desesperado, ele falava, hoje é meu dia, não é? Era meio, não sei qualificar aqui qual adjetivo melhor para ele, mas ele saía muito bem na chuva. A nossa vida, meus irmãos, muitas vezes tem muitas chuvas, muitas trovoadas, e muitas vezes alagamentos, e muitas vezes outras tantas dificuldades, mas o Senhor nos assegurou um pódio. Isto é algo que nós não podemos perder de vista. O nosso alvo é Jesus. Nós olhamos e caminhamos olhando para a cruz, mesmo que as nossas lutas aqui sejam grandes, porque esse mundo é tenebroso. Mas o Senhor venceu o mundo e nos deu autoridade para dizer: arreda, Satanás, em nome de Jesus. E ele vai arredar. E você pode pedir sabedoria do Senhor para continuar, e Ele vai te dar. E já caminhando para o final, verso 24 diz: quando eles chegaram em Berseba, lembra? Depois de Reobote, eles foram para Berseba. Verso 24: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Não é maravilhoso? Vocês perceberam a diferença aqui, Deus falando? Era por amor a Abraão, mas já aliança com Isaque também. Percebe? Já o Senhor fazia aliança com Isaque também. Assim como Abraão caminhou até Moriá, Isaque caminhou até Berseba, sob o direcionamento e obediência do Senhor, mesmo com titubeios, mesmo com escorregões, mesmo com algumas dúvidas. Ninguém disse que nós somos perfeitos, porque não somos. Pelo contrário, nós somos imperfeitos, sabemos disso. Mas nós precisamos caminhar. Mesmo que tropece, mesmo que caia, não vai ficar frustrado. Levante, caminhe, continue olhando para o alvo da soberana vocação que é Jesus. E Ele há de nos dar toda a vitória. E se porventura você não conseguir muitos valores, muitas riquezas nesse mundo, não ter fama, não ser conhecido ou reconhecido, o seu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar. Isso precisa adentrar o nosso coração. São valores inegociáveis, irmãos. Tem muita gente aí tão satisfeita que tem não sei quantos milhões de seguidores, que ora são perseguidores também. O importante é que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Que você vai receber o nome que está na pedrinha lá, não sei como será isso, mas você vai ser recebido no reino. Isso precisa encher seu coração. Isso precisa te encher de esperança, de certeza, de motivação, de alegria, de satisfação, de ânimo, para que a gente continue caminhando, irmãos. A despeito das necessidades, a despeito das turbulências. Não é que Deus gosta de brincar com a gente, não é isso. Ele é um abençoador, mas esse mundo foi contaminado por causa do pecado, e a consequência é a morte. Mas o Senhor já nos deu vida, e vida eterna,
E quem está em Cristo é nova criatura, e o Espírito Santo habita nele. Nesse mundo ele já tem paz, que excede todo o entendimento. Isso nos dá saúde mental. Isso nos dá condições de entender esse mundo esquizofrênico, esse mundo hipócrita muitas vezes, esse mundo que celebra o bandido, que celebra o malfeitor, que celebra o injusto, mas nos dá graça para caminhar a despeito dos filisteus modernos, a despeito daqueles que tentam entulhar o seu poço. Seu poço pode ser suas dificuldades, suas lutas, seu chefe, seu problema, não sei. Tem filisteu para todos os gostos. Mas o Deus nosso é eterno e poderoso. Isso precisa encher sua mente e seu coração. Isso precisa fazer você ficar valente, não em você mesmo, porque quando você tira os olhos do Senhor, você afunda igual Pedro. Mas socorro, Jesus, Ele pega a sua mão. E você vai aprendendo na caminhada. Veja o que acontece, como Deus é sempre abundante, e quando Ele derrama o óleo sobre a nossa cabeça, eu sempre fiquei olhando ali o Salmo 23, na presença de adversários. Parece estranho, né? Parece que são convidados esquisitos esses, né? Mas é para a gente ser honrado, para as pessoas verem que é Deus que faz. E quando Ele faz, ninguém pode desfazer. Isso é maravilhoso, a gente tem que dar um glória a Deus, um aleluia por isso, porque isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Isso precisa fazer a nossa vida ficar, sabe, esse povo que pula carnaval é uma falsa alegria. Muitas vezes é motivado por estimulantes, não vou nem falar aqui de que tipo. A nossa alegria é fruto do Espírito Santo, que revela-nos a verdade do Senhor, a verdade que não pode ser invalidada. Olha o que aconteceu. Isaac invocou o verso 25, o nome do Senhor, armou sua tenda. Vamos ficar aqui, né? Lugar bom, tem água. O Senhor está conosco, o Senhor fez uma aliança com ele, né? Isaac falando, e os servos abriram um poço. Mas não parou por aí. Olha, continuando o texto. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e o seu amigo Alsate e Ficol, o comandante do seu exército. Eu acho que talvez aqui o Isaac pensou de novo, o que esses caras querem, né? Os filisteus de novo, mas agora Deus mudou a história. Era filisteu pedindo arrego, não era filisteu querendo importunar, era filisteu querendo fazer aliança, era filisteu reconhecendo que o Deus Altíssimo era com eles, porque a água no deserto é ouro, é mais que ouro, e o Senhor tinha feito prosperar. Eles tentaram aplacar, atrapalhar, viram que eles continuaram e viram a presença de Deus sobre a vida deles. Disse-lhe Isaac: por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Era a aliança ao contrário. Jura que não nos fará mal. Olha o que eles queriam, que Isaac falasse para eles, que Isaac não faria mal a eles, como também não te havemos tocado, e como não te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Olha que palavra, essa é a revelação do Espírito Santo. Olha. Tu és agora o abençoado do Senhor. Irmãos, não tem nada melhor quando o inimigo reconhece que você é de Deus. É algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Eu tive um chefe que me importunou tanto, mas eu convivi com ele só 15 dias. Deus foi tão bom que eu entrei no dia 15, no dia 30 ele saiu. Que benção, né? E ele, na despedida, ele disse assim:
você é um homem de Deus. Eu falei, glória ao Senhor. Ele também era uma pessoa que ia à igreja. É bênção. O Deus olha para nós de uma forma tão maior do que a gente pode imaginar. Isaac fez uma festa, fez um banquete, despediu. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe a notícia do que o poço que tinham cavado, disseram, achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Seba é o nome daquela cidade até o dia do Senhor. E Seba é um nome, quer dizer, ali o Senhor fez juramento. Então ali o Senhor fez juramento. Irmãos, que na nossa caminhada, já estamos agora na conclusão, como nós já falamos e reenfatizamos, a nossa caminhada é feita, constituída de lutas e conquistas, e a gente passa por altos e baixos, mas a gente precisa entender algumas coisas. A gente precisa não deixar essa mensagem passar. Você precisa guardar essa mensagem no seu coração. Nossas vidas estão sob a direção e providência do Altíssimo, mesmo que entre lutas e conquistas. A sua vida, não importa em que momento você está passando, se está sendo perseguida por filisteus, se está tendo lutas, se estão entulhando a sua vida, se estão lhe fazendo mal, a sua vida está debaixo da providência do Altíssimo. Creia nisso e caminha, que Reobote está à frente, Seba está à frente, e não tem como você chegar a Reobote e Seba se você não passar por Sitna, por Esseg. Nós precisamos caminhar, então creia. Precisamos suscitar os nossos sonhos entulhados pelas invejas dos Abimeleques. Talvez você tenha sonho que você permitiu ficar debaixo de escombros, de invejas, de pessoas que levantaram a mão, que não te entenderam, que falaram mal, fizeram fofoca, atrapalharam, criaram encrenca. Não sei a sua história, não sei, mas muitas vezes o que eu sei é que você pode ter sonhos debaixo de escombros, entulhados. É hora de suscitar os sonhos, traga-os de volta. É hora de crer que esse Deus Altíssimo é o Deus providente. Precisamos retomar a caminhada. A confirmação da bênção está em Berseba, não dá para parar pelo caminho. Uma coisa que eu atentei, irmãos, na minha caminhada antes de ser pastor, mas depois já sendo pastor, continuei olhando o meio corporativo. Daqui uns 20 anos para cá, pode ser antes, é que o tempo passa tão rápido. Antigamente os CEOs, nem chamava CEO antigamente, o grande líder, o gerente geral, o chefão, o Big Boss, o cara que estava lá, eles eram selecionados pelos headhunters. Hoje eu gosto de falar tudo em inglês, né? Esse negócio, os caras que iam procurar talentos, eles procuravam um perfil no currículo dos caras vencedores, não é? Os caras que tinham um monte de estrelinha, parecia um general. Esses eram os grandes escolhidos. Mas depois de um certo tempo, Deus permite um monte de reviravolta no mercado e na vida. 2009 que eu diga, né? Houve um crash global de dinheiro, e depois aquela bolha do subprime, aqueles negócios doidos, tudo, que eles começaram a valorizar líderes que já tinham passado por falências e turbulências e estavam vivos. Então, hoje, um quesito importante nos currículos desses grandes líderes é capitães que já singraram por mares bravios e violentos, tempestuosos, e chegaram ao porto. Entenderam? O mercado entendeu que não é só os campeões, mas aqueles que sabem driblar dificuldades, aqueles que não param em Esseg nem em Sitna, mas que caminham e chegam a Reobote e Berseba. O mundo entendeu, e muitas vezes a gente não entende na igreja. Percebe?
Nós precisamos compreender que o nosso headhunter é Jesus. E na cruz do Calvário ele já, Salmo 139 diz que antes da fundação do mundo, ele conhecia os meus dias e sabia todos eles. E os seus também, e de todos nós. Percebe? Esse é o caçador de talentos que a gente tem que olhar para ele. Conhece todos os nossos dias, sabe todos os meus defeitos, mas sobre o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, tudo foi coberto. Isso não quer dizer que eu vou continuar fazendo a mesma coisa, que eu vou caminhar com o Senhor, vou tropeçar, vou ter medo, vou titubear, mas vou continuar, pela graça do Senhor. E agora, irmãos, não me tenha por abusado, nem ousado demais, mas eu ouso trazer, creio eu, pela iluminação do Espírito Santo, uma palavra à Igreja Presbiteriana de Vila Buenos Aires. Está na hora de desentupir os poços, está na hora de desentulhar os poços. Nós precisamos terminar aquela construção, nós precisamos inaugurar aquele templo, nós precisamos encher esse lugar, não para que a gente se glorie, mas que o nosso testemunho seja conhecido dos demais, para que eles saibam que o Senhor é o nosso Deus. O que eu estou falando aqui, para alguns pode ser doidura, mas não é. O Senhor pode abrir portas, irmãos, onde a gente nem imagina, mas precisamos crer que a aliança de Abraão foi revalidada na cruz do Calvário e está sobre nós. E nós temos a obrigação e o privilégio de proclamar essa aliança para outros. E se nós fizermos assim, esse lugar enche. Precisamos do templo. Não podemos ficar em Esseg, nem em Sitna. Precisamos caminhar. Nós ouvimos do Senhor, como Isaac ouviu, que a mesma aliança que tinha com Abraão estava com ele e está conosco. Eu creio, irmãos. Eu sou uma pessoa de números, então eu sei fazer conta. Eu já mexi com finanças, com contabilidade, sei fazer conta. Mas eu sou uma pessoa de fé. E eu creio que nós precisamos de fé. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos voltar a sonhar os sonhos do passado. Os sonhos que moveram os arquétipos que fizeram aquela construção. Mesmo que os que sonharam foram embora, não importa. Se são sonhos de Deus, eles são válidos. O Senhor é capaz de restaurar e fazer aquilo brilhar. Não para nossa glória nenhuma, porque, olha, eu nunca me preocupei em construir templo, tá? Eu sempre me preocupei em construir pessoas. Agora, pessoas edificadas constroem o que Deus quiser. Então, eu não estou fazendo isso por mim, pode crer. É a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana de Vila Buenos Aires. Desentule os poços. O Senhor é conosco. Amém? Amém. Creia nisso, irmãos. Imagina no ano do cinquentenário, no jubileu de ouro, a gente inaugurando aquele negócio ali. Alguém pode pensar assim, que doidura, pastor, tem um negócio para pagar, tem um negócio para fazer. Se o Senhor quiser, Ele há de mover o que Ele quiser. Ele há de mover. Agora, nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Se você não sonhar os sonhos de Deus e não caminhar, você vai ficar parado em Esseg ou em Sitna. Os filisteus estão aí, a gente conhece eles, mas nós precisamos caminhar, porque vai chegar a hora que os filisteus virão para pedir arrego, para querer dizer para nós, faça um pacto conosco, porque você é de Deus, você é um abençoado. Que o Senhor te abençoe, queridos.
E se você continuar lendo, não vou agora, depois de um ponto alto, jogar um ponto baixo. Mas os versículos que continuam é 34 e 35. Esaú casa com as mulheres pagãs. Percebe? O alto começou a descer de novo. Mais uma história. Nós vamos ter Esaús também conosco. Mas a vida continua. E de Isaac chegou a Jacó, que chegou a Jesus, que chegou até nós. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe.